Aleluia. Glória a Deus. Ele vive. Ele vive. Mateus capítulo 27, verso 45 diante. Diz as escrituras assim: desde a hora sexta até a hora nona. Aleluia. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a face da terra. E na hora nona, exclamou Jesus, dizendo assim: Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E os guardas diziam entre si, ele clama por Elias. Passando mais um versículo, ele diz: vejamos se Elias vem salvá-lo. Mas Jesus, a continuidade do texto, exclamou, dizendo assim: está consumado. Está consumado. Está consumado. O véu se rasgou de cima a baixo. A terra tremeu. As rochas fendeu-se. Os sepulcros foram abertos. Mortos ressuscitaram. Ô morte, onde está o teu inferno? Ô morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, por intermédio dele, nós vivemos e ganhamos a vitória. Graças a Deus, eu e você, essa bênção que está do seu lado, tem a vitória por meio dele. Ele não está morto numa cruz e nem no sepulcro. Direção do Espírito aqui, e eu vou cumprir, não vou levar para casa tudo que Deus falou, eu vou deixar aqui. Tem algo que me trouxe uma indignação esta semana, e a você também. Não vamos aceitar, e eu e você temos autoridade pelo poder do nome de Jesus para pisar em escorpiões e serpentes e todo o poder do mal, e dano absolutamente nenhum acontecerá a mim e a você. Eu não vou aceitar. E temos autoridade para falar o que vamos falar agora, para essa igreja, para as mães que estão aqui, para as crianças que estão no DI agora, inclusive minha neta e a sua, pessoas que estão gestantes aqui na igreja, e pessoas do 4 polos da terra, norte, sul, leste, oeste, do Brasil. Você já está entendendo o que eu estou falando? Eu não vou aceitar que os satanás do inferno usem uma pessoa para matar 4 crianças, porque dela é o reino. Havia um propósito daquelas crianças. Não é a obra do inferno que vai paralisar a obra de Deus. Não é a obra do Satanás. E vamos repreender agora com oração toda a hoste de Satanás, todo o projeto maligno contra as crianças, porque dela é o reino. Vamos clamar ao Senhor, inclusive para essa igreja, inclusive para as crianças, porque eu tenho declarado que na escola onde os meus estudam, se Satanás ousar uma pessoa para entrar naquela escola, ele vai bater em retirada. Se a criança ela está dentro de um ônibus e o maligno do inferno disse: eu vou matar uma criança, não vai. Ele desce desse ônibus, ele se afasta da escola.
seja no shopping, seja onde for, vamos orar com intensidade, clamando o sangue de Jesus, expulsando que quem tem autoridade nessa terra é eu e você, não é psicólogo, e nada contra os psicólogos, e nada contra essa hipocrisia que está aí fora. Chega de hipocrisia, é demônio, a morte vem do demônio, vem de Satanás e de seus principados. Chega de hipocrisia. Senhor meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, quebramos essas cadeias de Satanás, toda obra satânica que se levantou e que tem se levantado contra as crianças, contra as famílias. Há um poder sobre nossas vidas para desfazer toda a obra de Satanás. Há um poder sobrenatural, Senhor, para desfazer tudo que Satanás tem preparado contra a criança, inclusive dessa igreja, inclusive de outras igrejas, inclusive pessoas que não são cristãs. Nós anulamos, desfazemos e quebramos todas as cadeias do inferno, quebramos todas as hostes de Satanás e diz: Satanás, você tem que recuar, você tem que bater em retirada. Espíritos malignos, você me ouve e me conhece, não aceitamos a sua obra, não temos parte com você. Nós repreendemos e anulamos e desfazemos pelo nome de Jesus Cristo toda a hoste do inferno, todo o projeto maligno contra as crianças, inclusive dessa igreja, netos, netas, crianças, filhos, pessoas adolescentes. Nós anulamos e desfazemos toda a obra. Satanás, você não vai nem olhar, você não vai nem olhar para essas crianças, aonde as crianças estiverem, seja no shopping, escola, ônibus, carros, aonde estiver, praia, aonde estiver, você não vai nem olhar. Em nome de Jesus nós desfazemos toda malícia, todo o poder do inferno contra essas crianças. Cercamos esse Brasil dos quatro cantos, do norte, do sul, do leste, do oeste, e declaramos que esse país não é de uma senhora, esse país não é de uma senhora, esse país é do Senhor Jesus. Declaramos o poder do Espírito fluindo segundo a sua graça, segundo a sua evidência. Em nome de Jesus Cristo está feito. Proteção divina, graça divina operando nas crianças, proteção, porque a tua palavra nos garante que 1000 cai ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. E não é o poder de Satanás, não é a obra infrutífera das trevas que vai nos afrontar. Quebrado está em nome de Jesus. A igreja do Senhor diz amém, amém. Olha para quem está do teu lado, diz: eu te amo, meu irmão. Dá um abraço nele ou nela aí. Louvor, toque, a gente se encontra. Obrigado, aí a gente volta. Obrigado, meu querido. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Graça e paz. Quem ama Jesus Cristo, quem confia no Senhor, quem crê que o Espírito Santo está aqui, louvado seja Deus. Fazer uma ratificação. Quando eu falei dos psicólogos, aqui tem um psicólogo, cadê ele? Está ali, cadê Josemar? Tem um psicólogo aí. Quando eu disse é psicólogo que não tem entendimento de palavra e vem começar com a conversa furada, com uma conversa furada, é demônio mesmo. Pô, infelizmente não tem discernimento espiritual. É uma coisinha assim, é algo, é um psíquico. É Satanás mesmo operando, matando gente aí. Tem gente que diz: é isso mesmo. Estou irado com o diabo. E não vou aceitar a obra dele. Isso não é de hoje não, viu? Sempre eu tenho orado sobre isso aí. Por onde eu passei, as igrejas que eu passei, eu sempre tenho orado com essa mesma autoridade, repreendendo. E tem criança que já está com 16, 17 anos. Graças a Deus, nunca aconteceu nenhum arranhão. Amém, igreja? Bom, nós temos uma manhã com a direção do Espírito Santo. Não estou com pressa, porque eu sei que o Espírito está aqui. Ele vai nos conduzir no que foi estabelecido. Haverá um tempo de oração, vai se ver um tempo de mover do Espírito Santo. Haverá uma graça fluindo, já está sobre nossas vidas. O poder do Espírito vai estar fluindo. Nós vamos aprender mais, vamos receber mais. Haverá instruções divinas do Espírito Santo.
e nós vamos te glorificar, e nós vamos glorificar e exaltar o Senhor. Amém, igreja? Então o tema para a mensagem, eu tenho um tema, o tema é Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo. Quantos sabem que o Espírito Santo está aqui? Quantos amam o Espírito Santo? 1 Coríntios capítulo 2, versos 11. Vamos começar a fluir nessa mensagem. Foi citada na semana passada pelo pastor Moisés. Foi usada aqui, 1 Coríntios 2, 11. 1 Coríntios 2, 11. Revista e atualizada, é a versão que eu vou ministrar. E o Espírito Santo vai nos conduzir. Tem um tempo de oração, vai ter um tempo de manifestação do poder de Deus. A graça vai fluir. Divino Espírito Santo, pessoal da mídia aí, a mensagem é Divino Espírito Santo. É a mensagem, ou tema, já deram ok ali. Quem confia na palavra de Deus? Quem crê que a palavra de Deus é a verdade? Diz as Escrituras assim, porque, isso foi falado na semana passada, qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também, as coisas de Deus, ninguém conhece, senão pelo Espírito de Deus. Quantos concordam que isso é uma verdade? Queridos, nós vamos passear na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos começar a citar algumas coisas, se você não pegar, depois você me pergunta. Nós vamos começar a citar algumas narrativas, algumas narrativas bíblicas, algumas coisas que Deus vai nos fortalecer nessa manhã. Agora, eu quero externar logo o agradecimento a Deus, agradecer pela vida do pastor Márcio e reverenda Cris. Quem conhece o pastor Márcio e reverenda Cris? Eles não estão aqui, mas é como se estivesse. Vamos agir de tal forma como se estivesse na presença e na ausência. Então, eu quero externar meu agradecimento a Deus e a igreja local, da confiança que tiveram e me colocar nesse púlpito sagrado para a gente ministrar a palavra. Amém, igreja? Então, nós lemos 1 Coríntios, capítulo 2, versos 11, quando ele diz, qual dos homens que não sabe as coisas do homem, senão pelo seu próprio Espírito que nele está. Está falando do homem natural. Aí ele faz uma comparação, o apóstolo Paulo diz, assim também, as coisas de Deus só vão discernir, o Senhor se conhece, pelo Espírito de Deus. Se a gente quer conhecer algo da parte de Deus, tem que citar o Espírito Santo. Porque se a gente pular para um versículo anterior, diz que ele nula revelou, pelo Espírito Santo, que prescruta as coisas, é o verso anterior, que prescruta as coisas de Deus e até as suas profundezas. Todas as coisas, ele diz sobre isso aí. E o verso 9, você também conhece, né? Como está escrito, o que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e que não penetrou o coração humano, são todas essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama Jesus? Foi falado isso também a semana passada, e Deus me mostrou esse versículo para eu ministrar sobre a divindade do Espírito Santo. E muitas vezes há um certo engano na dentro da igreja, porque acha que o Espírito Santo é um mover pentecostal. Também. Mas não é propriamente só pentecostal, porque se você olhar a aparição da Bíblia, o Espírito Santo está em movimento desde Gênesis. Há um movimento desde Gênesis. Desde Gênesis a gente não pode tirar o Espírito Santo e achar que o Espírito Santo se manifestou só no dia de Pentecostes. No final eu vou falar sobre isso aí. Mas no começo a gente vai ter que entender que o Espírito Santo está desde o princípio. Aí a gente vai partir para a Bíblia, capítulo 1, verso 1 de Gênesis, você conhece melhor do que eu, diz que no princípio, no começo, Deus criou os céus, no plural, e a terra no singular, ponto. Aí diz que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele pairava, a palavra pairava quer dizer movia sobre as águas. A primeira vez que eu escuto e que eu vejo na Bíblia a palavra Espírito Santo, ele está em movimento. A primeira vez. Significa, se o Espírito Santo estiver parado hoje, é porque eu e você está parado. A realidade é essa, porque ele se move agora através de mim e de você. Então nós estamos vendo que em Gênesis, no capítulo 1, o Espírito Santo já está em movimento. E quando Deus disse, haja luz, houve luz. Só que a continuidade da formação da terra, da reforma da terra, que está sendo feita ali, Deus criando o sol, Deus criando todos os luminares, todas as partes, você conhece bem. A gente chega em 2,7 do capítulo também de Gênesis, a célebre palavra, e diz, formou Deus do homem, do pó da terra, e soprou as suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, Deus pegou o homem que estava lá, totalmente formado, mas não havia ainda
a movimentação do homem, o homem ainda não agia, ele estava formado, e a Bíblia diz que Deus soprou, a palavra soprou vem da palavra ruach, quer dizer, espírito, dentro dele, e o homem agora passa a ser alma vivente. Eu logo entendo que eu preciso do Espírito Santo para me mover e viver, logo eu entendo isso, e a gente começa a contextualizar com o capítulo 2, versos 11, do livro de 1 Coríntios, a gente começa a contextualizar isso aí, entendendo que como é que Adão, que estava iniciando a sua vida ali naquele momento, iria conhecer Deus, senão pelo Espírito, porque a Bíblia diz que assim também as coisas do Espírito só se conhecem pelo Espírito. Então Adão não poderia estar de fora em conhecer, em ouvir a Deus, ele só poderia conhecer as coisas se fosse por dependência do Espírito Santo. E Deus sabiamente, sabendo que sua palavra não volta vazia, e que ele velava para a palavra dele, ele vela para que se cumpra, Deus soprou a ele e mostrou o Espírito dele. E Adão agora começa a trabalhar, a colocar o nome dos animais, começa a ter domínio sobre a terra, começa a ter o envolvimento, levando as coisas que Deus tinha colocado pelo Espírito. E a palavra do Senhor diz que Deus vinha na viração do dia, e lá falava com Adão, tinha comunhão. E como ele ia ter essa comunhão? Pelo Espírito. Segundo uma pessoa que pregou, que é um professor, não é aqui dessa igreja, até admirei, acredito eu, é uma tese, não estou afirmando como uma verdade, mas vou trazer para você, você vai julgar isso aí. Segundo ele, a voz que Adão escutava, a voz que ele escutava vinha de dentro para fora, não era de fora para dentro. Então Deus, quando queria falar com Adão, bater aquele papo, ter aquela comunhão, vinha de dentro para fora, como é hoje. Deus, quando quer falar com você, vem aqui, rapaz, eu senti algo, uma nota no meu espírito, foi Deus falando. Por exemplo, quando eu estava ministrando domingo passado, Deus me deu essa nota, já avisando aqui. Quem falou isso? Eu escutei audivelmente Deus dizendo assim, pregue sobre 1 Coríntios 2:11. Não, eu vi algo no meu espírito, disse, essa é a mensagem, comece a estudar aí. Eu escutei no meu espírito. Então, segundo essa tese desse pregador, desse teólogo, ele diz que essa voz veio de dentro para fora, veio dessa forma, e eu até creio. E quando Adão cai no pecado, a Bíblia diz que veio uma voz e ele achou diferente. Eu queria, cadê Paulo? Está aí, tá? Paulo está aí, né? Eu queria ver só para você ter uma ideia. Paulo, ele tem uma pessoa de uma voz excelente. Meu irmão, tu vem cá aqui, por favor. Passa para Paulo aí esse microfone. Paulo. E Adão pegou, acabou de pecar. Ele está com Eva, está escondido. Adão, onde estás? Rapaz, eu acredito que foi essa voz, viu? Adão, quando escutou, disse, tive medo. Por que ele disse teve medo? Ele não era comum escutar uma voz. Ele vinha de dentro e de repente está no pecado, acabou de cair no pecado. E de repente vem uma voz de fora, diz, como essa é bem bonita assim, Adão, onde está? Até eu fiquei com medo agora, meu irmão. Até eu tive medo agora. Imagina, Adão correu, se escondeu. Adão ficou aí essa parte. Então veja só, nós fazemos essa ilustração, mas como a gente começa a compreender a necessidade do homem com o Espírito Santo. Agora a pergunta é, Adão caiu, você já conhece a história, se retirou da presença de Deus, se retirou da presença de Adão, mas não desistiu, nem de Adão, nem da sua descendência, ele não desistiu, e Deus começa a dar habilidades ao homem, mesmo que o homem estivesse distante dele, como diz Paulo em Efésios 2:1, né? Vós que estavam mortos em delitos e pecados, mesmo o homem de delitos e pecado, a Bíblia diz que Deus sempre estava procurando trazer o homem, sempre estava trazendo o homem. A gente pode citar tantas pessoas, podemos trazer o Noé, podemos trazer o próprio Abraão, podemos trazer tantas pessoas aí, porque a Bíblia diz que o Espírito vinha sobre eles, sobre os reis, sobre os sacerdotes, sobre os profetas. Para quê? Para alcançar o povo, para alcançar pessoas, para ter um meio de comunicação, um meio de se falar. Porque lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1, você conhece bem, diz, tendo Deus outrora falado de diversas maneiras, pelos pais e pelos profetas, agora nos últimos dias, é a primeira vez que se escuta a palavra últimos dias, agora nos últimos dias, falou pelo seu filho, ou seja, Deus estava falando, e era através do seu Espírito, através das pessoas, e querendo trazer as pessoas, mas para quê? Para que o homem não ficasse desgarrado, e o homem andasse segundo a vontade dele.
Mas o homem era dependente dele, o homem precisava dele, em todos os aspectos, não só na parte espiritual, mas na sua parte comercial, profissional. Sério, sério. Ele precisava fazer isso aí. Como eu disse, tem muita coisa para se falar do Espírito Santo no Velho e no Novo Testamento. E não dá, eu não tenho a condição de falar de tudo, nem essa capacitação de falar de tudo. Mas alguns eu vou citando, que foi o que o Espírito falou. Continuidade, já falou com Moisés, com toda aquela estrutura, dando direção para conduzir aquele povo. Nós estamos no Êxodo, capítulo 31, o verso 1 e o verso 2. Nós estamos falando de área comercial secular. E a palavra do Senhor diz assim, disse Deus, estou falando literalmente, disse Deus a Moisés, é o próximo versículo, aí diz, chamei a quem? A Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá, enche do Espírito Santo, de habilidade, de conhecimento, de sabedoria, para toda a obra de artifício. Aí vem dizendo ouro, prata, ou seja, Bezalel, esse homem foi cheio do Espírito Santo para trabalhar e fazer artes, de composição para o próprio Deus. Deus usou de habilidade. E esse mesmo Espírito Santo, que do Velho Testamento deu habilidade ao homem, é o mesmo que está aqui hoje. Eu tenho 2 exemplos, entre centenas de exemplos. Tem pessoas aqui nessa igreja, que Deus agiu de uma forma sobrenatural, poderosamente, em habilidade, para que exercesse uma área profissional. Não quero, em nenhum momento, fazer uma apologia ou ser contra a faculdade, as escolas, a curso. Não, isso tudo também faz parte. Todos esses contextos também faz parte. Mas Deus, devido à sua graça, seu poder, usou pessoas. Eu tenho aqui, está aqui na nossa frente, aqui, o pastor Elias. Ele é um marceneiro. Eu já conversei até com ele isso aí. Ele disse, nunca foi uma escola de arte, nunca foi uma escola de arquitetura, nada contra a escola de arte nem a arquitetura, mas é um marceneiro de mão cheia, pessoa, fez obras belíssimas aí, habilidades com planta, com projetos, para a glória de Deus. E eu perguntei a ele, qual foi a escola que o senhor fez? Nenhuma, veio do céu. Está aqui, e se amanhã você precisar fazer um projeto, você pode falar com ele. Saindo dessa área, eu conversando agora com Maiara, a esposa de Felipe, e eu disse, Maiara, teu esposo estudou aonde? Qual foi o conservatório de música? Disse, nenhum. Qual foi o local que ele estudou? Nenhum. Ele sempre, desde pequeno, tem habilidade com os instrumentos, e hoje é líder de louvor. Aqui dessa igreja. Ele conheci também um jovem, 13, 14 anos, nunca foi uma escola de música, nunca. De qualquer instrumento ele toca aí. Nunca, só com som ele começa a aprender. Quantos deve ter aqui? E nada contra a escola, viu? E nada contra a escola, o conservatório de música, nada contra. É isso aí. Mas Deus muitas vezes utiliza o mesmo Deus que deu autoridade, que deu habilidade a Bezalel. É o mesmo Deus que utiliza ao homem. E a gente vai agora trazer até para um secular, para o nosso cotidiano. 20 de julho de 1969, o primeiro homem pisa a lua. Eu não tenho um bom inglês, mas vou tentar falar o nome do cara. Neil Armstrong. Era o homem que pisou na lua. Agora, vê que coisa interessante, meus queridos. Vê que coisa interessante. Neil Armstrong, ele foi à lua, mas ele não foi de qualquer jeito. Ele não pegou uma bicicleta, não pegou o Uber, não pegou um táxi, nem um ônibus. Ele pegou uma nave espacial direcionada. Ele passou mais de 10 anos estudando. E ele foi para a NASA, estudando em 1969, onde não tem tanta tecnologia como hoje, estudando. Houve diversos professores que o instruíram, o capacitaram, deram instrução a esse homem, para esse homem pisar na Lua, para sair desse cosmos, sair dessa imensidão e pisar na Lua. O primeiro homem está na história, 20 de julho de 1969. Pessoas aqui nem nascida era. Agora vem uma pergunta a você. Os caras que ensinaram a ele, os boys que ensinaram a ele, agora eu gosto dessa versão do pastor Moisés, os boys que ensinaram a ele, a turma que ensinaram a ele, deixa eu dizer uma coisa para você, eles não pisaram na lua. O cara ensinaram a ele, deram toda a instrução e nem na lua pisaram. Quem foi que deu a dimensão física
Quem deu a dimensão física da saída da órbita da Terra? Quem deu isso aí? Quem terá sido que o instrutor e o orientador de Isaac Newton, um grande físico? Quem deu a estrutura a Darwin? Quem deu essa sabedoria? Se não Deus, meu irmão, o Espírito Santo. Ele sempre capacitou o homem em todas as coisas. O homem muitas das vezes não reconhece. Acha que veio uma explosão do Big Bang, acha que viemos de uma evolução. Mas quem veio isso aí? O Espírito Santo. O Espírito Santo capacitando o homem em várias coisas. A gente podia citar mais e mais situações, e não sairíamos daqui de tanta instrução que o Espírito Santo do Senhor nos deu, e tem nos dado e continuamente. Mas vamos sair do livro de Êxodo, capítulo 31, verso 1, 2 e 3, que acabamos de citar agora. Vamos sair desse livro, vamos dar continuidade à obra do Senhor. Nós estamos exatamente no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, o versos 13, a Bíblia diz que Samuel, ele pegou o chifre de azeite, ungiu a Davi na frente dos seus irmãos, e naquele momento em diante, o Espírito Santo se apossou de quem? Do Davi. É por isso que o homem desse chega e diz: não possuo tu bem, senão somente a ti. É por isso que ele diz: misericórdia e bondade certamente estarão comigo todos os dias. É por isso que ele diz: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tanta inspiração, tantas coisas que esse homem escreveu, quantas coisas maravilhosas, por causa do Espírito, meu irmão. Por causa do Espírito Santo que o conduzia. Era o Espírito Santo que estava conduzindo ele. Era o Espírito Santo que estava na hora que ele matou o Lúcio, na hora que ele matou o leão. Era o Espírito Santo que era a sua força. Era o Espírito Santo que dava sabedoria, ao ponto de dizer: pega uma funda e uma pedra. Era suficiente para derrubar aquele gigante, porque no natural ele teria que pegar uma arma com mais habilidade, como Saul diz: toma minha armadura, toma minha lança, toma meu escudo. Mas o Espírito Santo diz: não é por aí, não é essa arma que eu vou usar. E a Bíblia fala, que você já conhece, a vitória que Deus deu, e hoje é um marco na palavra do Senhor, a vitória de Davi sobre aquele gigante, representando o poder sobrenatural de Deus sobre o inimigo. Quem fez isso? O Espírito Santo, igreja. Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo. Nós podemos continuar, podemos falar de Salomão, podemos falar de tantas pessoas, de Gideão, de Sansão. Eu teria versículos para falar de cada um homem desse, quanto à aparição do Espírito Santo, mas a gente dá um pulo e sai de lá e vai para Isaías 61. Aí diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Para quê? Para pregar as boas novas aos aquebrantados, a curar os aquebrantados de coração, a pôr em liberdade os algemados, e a proclamar a libertação aos que estão em Sião. O outro versículo: aos que estão em Sião em luto, uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, porque vós foi chamado a fim de ser chamado carvalho de justiça, para a glória de Deus. Foi chamado para a glória de Deus. O Espírito do Senhor está sobre você, meu irmão. O Espírito do Senhor hoje está sobre, ele já te ungiu. Você pode tomar posse dessa mesma palavra. O Espírito do Senhor nos ungiu. Sabemos que aquilo apontou para Jesus Cristo, capítulo 61 do livro de Isaías. Apontou para Jesus Cristo. Mas a palavra do Senhor nos diz e nos garante que hoje Ele está conosco. Vamos dar continuidade. Capítulo 1, versos 1. Capítulo 2, versos 1 e 2 do livro de Ezequiel. 30º ano, do 5º mês, o 5º dia, do 4º mês, estava eu, Ezequiel, no meio dos exilados. Os céus se abriu, o céu se rasgou. Capítulo 2, verso 1, diz: filho do homem, põe-te de pé, que eu falarei contigo. Se tu estás prostrado, te levanta e fala com o Senhor, porque Ele quer falar com você. Aí ele diz: e o Espírito do Senhor falou comigo e se apossou de mim. O Espírito do Senhor. Aí quando a gente sai do capítulo 2, vai para o capítulo 37, o verso 1, e diz que a mão do Senhor me levou, a mão do Senhor me conduziu, a mão do Senhor, e pelo seu Espírito me colocou no meio de um vale de ossos.
Quem conduziu? O Espírito Santo. Ezequiel capítulo 1, capítulo 37, verso 1. Diz, veio a mão do Senhor, vou falar literalmente, veio a mão do Senhor e me levou pelo Espírito e me colocou no meio de um vale de ossos. E você já sabe a revelação, lá na frente no capítulo 48, Ezequiel, que não era um arquiteto, nem um engenheiro, mas estava fazendo a habilidade do templo, falando das galerias, falando da construção, um homem que nem tinha estudado arte, mas estava lá preparando. Como? Pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, então a gente está entendendo que a obra do Espírito Santo não é uma obra só de Pentecoste. Não é só uma obra de Pentecoste, é algo que veio do início. O mover do Espírito Santo é do início. Desde o início que o Espírito Santo está se movendo na vida do homem, Ele mesmo, e hoje nós temos a graça, temos o privilégio de estar conosco, para nos ensinar todas as coisas. Saindo já do Velho Testamento, teríamos mais versículos, talvez até passado despercebido algum. Saindo do Velho Testamento, chegamos no Novo Testamento, capítulo 16, versos 8 do livro de João. Você conhece melhor do que eu. Você conhece, ela disse, quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o quê? O homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crer em mim. Do juízo, porque vou para o Pai. Perdão, da justiça, porque vou para o Pai. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado, Satanás. Aí você pula mais 2 versículos. Aí a palavra do Senhor. Quando o Espírito Santo da verdade vier, Ele conduzirá você em toda a verdade. Porque Ele não falará de si mesmo, não vai falar de si, mas vai falar tudo que eu tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Não tem novidade com o Espírito Santo? Não tem, por isso que ele nula, revelou pelo Espírito. Capítulo 2 e o verso 10 de 1 Coríntios. Ele nula, revelou pelo quê? Pelo o Espírito, que prescuta as coisas de Deus e conhece as profundezas de Deus. Falamos logo no início sobre o Espírito Santo. Pessoas perguntam para mim, na tribulação a igreja sobe? Creio sim. Creio que vamos estar com o Senhor nas festas do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro, casamento da igreja, estaremos lá com o Senhor. Quantos creem nisso? Quantos creem que vai estar com o Senhor, inclusive a sua casa? Vocês estão quietos, viu? Quantos creem nisso? Sua família subindo ao céu. Minha neta hoje fez a coisa mais linda. Diz, vovô, aí vou morar. Diz, vamos, eles vão morar. Aí ela começou a orar. Mas que eu, meu pai, minha mãe, todos no céu. Meu tio Biel, minha tia Brielle, vovó, tudinho. A gente vai de avião, vovô. Olha, não sei se é de avião, agora que a gente vai. Espírito Santo. Aí perguntaram, na tribulação, chegar um crente que se desviou do negócio, ficou por aqui, deu uma bobeira, mas ele disse, rapaz, se arrependeu, e de repente, rapaz, era verdade, tanto é que eu fiquei, houve um arrebatamento aí, a família toda foi, eu fiquei nessa parada aí, eu vou pregar o evangelho, vai pregar o evangelho, aí perguntaram uma vez a mim, logo cedo, assim que eu me converti, e aí o Espírito Santo já subiu, já está com a igreja? A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra não. Se na tribulação ele falar, o Espírito Santo vai estar lá para dizer, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque o Espírito Santo está em nós, mas não quer dizer que o Espírito Santo ele esteja submisso a nós. Não, nós é que temos que estar submissos a Ele. Então, se nós subimos, Ele fica para preservar a sua palavra até que consuma os séculos. Precisamos entender essas coisas, compreender as coisas. Certa vez, certo momento, eu estava no aniversário, foi uns 10 anos, minha esposa lembra bem disso. Eu estava lá, aniversário legal, 15 anos da garota, coxinha, Coca-Cola, não era zero não, mas que tomava. Coca-Cola, coxinha, aquele salgado, clima gostoso, só tinha crente, louvores. Estava na minha lá, sentadinho, bonitinho lá. Chega um camarada, presbítero de uma denominação. Chegou lá, sentou do meu lado. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, meu irmão. Senta aí, vamos tomar uma coquinha gelada.
Estava na minha, conversando coisas que não tinha nada a ver com algo da palavra. Foi batendo papo comum, papo cotidiano. Pastor, Eliseu morreu cego. Está dizendo, já sabia onde ele ia chegar. Pastor, quer dizer o senhor que muitos, Davi, essa turma toda aí, muitos, não vi pôr as mãos, feito vocês lá, impor as mãos, pelas pessoas, para a pessoa ser curado. Nunca, não vi essas coisas. Eu não vi homens, Gedeão, Jefté e tantos homens. Eu nunca vi Isaías, e colocar as mãos, dizer, está aqui, seja curado. E eu vejo nas igrejas de vocês. Eu digo, prepara, viu, meu irmão? Eu digo, te prepara. Terminou, irmão? Terminou, né? Segura a peteca aí, irmão. Digo, olha, capítulo 10, do livro de Lucas. Tu crê na palavra, escreve. Está igual comigo. Capítulo 10. A partir do versos 17, diz que, na verdade, no início do capítulo, a Bíblia diz que Deus deu uma comissão, deu uma direção, Jesus Cristo deu uma direção, estava no ministério terreno, ele levantou 70 homens, e vai de 2 em 2. Eu creio que se a dispensação fosse hoje, os 2 que iam junto eram Leomar e Paiva. Eu creio que é os 2 juntos. Essa turma é tocha pura. Eu creio que eu como sou mais branda, e acho que é eu e Moisés, que é mais brando. Mas as tochas ali, eu tenho certeza que Jesus dizia, Leomar, inclusive, cadê Paiva? Eu estava pensando em Paiva nesse instante. Eu digo, pega a Paiva e essas duas, que é 2 tochas. Rapaz, falar em tocha da doença, passou um versículo que eu ia falar, ó. Daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco eu falo, que é Eldade e Medade. Daqui a pouco eu falo deles. Vamos continuar. E Jesus comissionou 70. E quando chega a partir do verso 17, a Bíblia diz que a turma chegou tudo animado. Disse, Senhor, os demônios, continuo falando daquele exemplo que eu tive. Senhor, os demônios se submetem ao teu nome. Os demônios, eles fogem quando ouvem. Jesus disse, olha, eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Aí diz a palavra do Senhor, quando ele diz, eis que vos dou, é o 19, eis que vos dou autoridade, eis que te dou poder, autoridade, para pisar em escorpião e serpente, e todo o poder do mal, e dano nenhum, absolutamente sofrerás. É o verso 19, e a Bíblia diz, não te anima com essas coisas, porque o teu nome se alegra com que o teu nome está escrito no livro da vida, no livro do Senhor. Alegra com essas coisas, sobre essas coisas. Mas a pá de cal foi no verso 21 do capítulo 19, que eu disse, olha meu querido, deixa eu te dar uma palavra ao senhor. A Bíblia diz que quando esses camaradas chegaram lá, quando chegaram lá cheios de alegria pela obra do Senhor, a Bíblia diz, vou falar literalmente como está escrito, diz assim, Jesus naquele momento exclamou, exultou no Espírito, a alegria de Jesus, alegrou o coração de Jesus, exultou quer dizer alegria, exultou no Espírito Santo e deu graças ao Pai, e disse, Deus, tu é Criador do céu e da terra, exaltou o Senhor por tudo aquilo que estava acontecendo, e disse, Pai, sou grato, porque tu ocultasse de Davi, tu ocultasse de Salomão, tu ocultasse de Jefté, tu ocultasse de Gideão, de Elias, de Eliseu, tu ocultasse dos sábios, tu ocultasse dos instruídos, e desse para esses pequeninos, entregasse a esses pequeninos, porque era a tua vontade, era o teu desejo, era o teu desejo, era o teu desejo. Essa dispensação é minha e sua, meu irmão. Essa dispensação é minha e sua. Impõe as mãos, meu irmão. Impõe as mãos que pessoas serão curadas, meu irmão. Essa dispensação é minha e sua. Não era a dispensação desses camaradas, e nada contra esses camaradas. Eles fizeram a parte dele, mas a dispensação minha e sua era impor as mãos dos enfermos, e os enfermos serão curados. Essa é a dispensação que eu e você está vivendo. Essa é a diferença, irmão. Então para de criticar o evangelho. Se tu não crê em posição de mãos, tu não coloca as mãos. Mas se tu crê, coloca essas mãos, meu irmão. Eu estava no centro da cidade, eu senti no Espírito orar por uma mulher, disse, o senhor ora mesmo por mim? Ela estava de boné. Eu disse,
Olha, tem certeza? Eu digo, tem. E eu comecei a pregar o evangelho para ela, e as pessoas começaram a rodear. Eu olho pela senhora, o que é que a senhora tem? Eu disse, eu vou mostrar ao senhor. Aí tirou o boné, quando tirou o boné, o povo correu. Só tinha tapuru na cabeça da mulher, gente. Inclusive meu sobrinho deu uma carreira que até hoje está correndo. Cura se manifestando, Senhor, em nome de Jesus. Todo esse poder do mal caindo por terra, todo isso aí. Recuperação, a mente dessa mulher, recuperação. Vai em paz, minha irmã. Oxe, não tive medo de Covid, vou ter medo de tapuru. O Espírito Santo está conosco. Ousadia está conosco. Espírito Santo. Vou voltar um pouquinho para voltar de novo para o Novo Testamento para terminar. No capítulo 18, verso lá do livro de Êxodo, o sogro, o sacerdote de Midian, não é de Miriam, de Midian, uma região, sogro de Moisés, não é esse Moisés, é o outro Moisés. Aí disse para Moisés, Moisés, divide, junta aí anciões, pessoas cheias de espírito, cheias de sabedoria, de entendimento, e divide o que você tem com eles. O que é que ele é para dividir? O espírito que estava sobre ele, divide. Moisés não deu muita atenção não. Continuou, seguiu ali do capítulo 18 em diante, tome pancada nas costas. E ele continuou seguindo. Passou o livro todo do Levítico. Quando chegou no capítulo 11 do livro de Número, o terceiro livro da Bíblia, quarto livro da Bíblia. Quando ele chega no capítulo 11, o verso 17, a Bíblia diz que ele resolveu ouvir o conselho do seu sogro. A Bíblia diz, então descerei, é o próprio Deus que está falando. Então descerei e falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles. Eles quem? Aqueles que ele separou. Passa alguns versículos, aí a Bíblia diz que lá no arraial, o Espírito Santo pousou sobre dois homens. A Bíblia chama os dois caras. Um era Leomar e o outro era Paiva. Brincadeira. Um era Eldade e o outro era Medade. Eram os dois caras que estavam lá. A Bíblia diz que quando pousou o Espírito, que veio sobre, a Bíblia diz que esses caras começaram a profetizar. A Bíblia diz que dentro do arraial houve um alvoroço porque eles profetizavam. Josué com um pouco de religiosidade. Aí Josué foi a Moisés e disse, Senhor, ô Moisés, Eldade e Medade estão profetizando lá no meio do arraial. Porque ele nunca tinha visto isso. Começou a falar. Aí eu falo literalmente, Moisés com aquela barba branca, uma pessoa de idade, sábio. Tu tem ciúme por mim? Tu tem ciúme por minha causa? Aí ele diz, a palavra no hebraico quer dizer Oxalá, que quer dizer tomara. Oxalá, Oxalá, que todo o povo de Deus fosse cheio do Espírito Santo e profetizasse, não só eles, mas todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus. Moisés apontou para a igreja hoje, apontou pelo Espírito Santo para hoje, para conduzir a igreja, para que lá na frente a gente fosse cheio do Espírito Santo e profetizava. Então eu e você não pode estar calado, meu irmão. Eu e você é um manancial de bênção, é falar a palavra, que esteja contrária à minha vida e à sua, ou à vida de alguém. Sair do Velho Testamento, voltamos para o Novo Testamento. A palavra do Senhor, a gente falou aqui, Jesus morreu, era necessário ele padecer. A Bíblia diz que o Espírito tinha falado sobre isso, era necessário. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou. Era um domingo como hoje. Que interessante é que Jesus nos disse assim, bom, depois de ter consumado a obra, o negócio já está tudo feito, eu vou tirar um período de férias. Não, a Bíblia diz que ele já vai conduzindo e vai a caminho. Ele já vai trabalhando e ele encontra com dois dos seus discípulos. Um era Cleopas, o nome do camarada, Cleopas, o outro não diz o nome. Ele estava no caminho de Emaús. A Bíblia diz que estava 60 estádios, ou seja, saindo de Jerusalém, caminho de Emaús. A Bíblia diz que Jesus aparece a ele e começa a conversar com ele. Chega ao ponto de chamar ele de Nécio. Não convinha que o Cristo padecesse? Começa a mostrar a ele que ele estava vivo, que ele tinha ressuscitado, conforme as Escrituras, e fala de Moisés até agora.
E Cleópas continua, animado com o papo, mas nada. Chega no local, no partir do pão, ele senta e convém, senta conosco, e no partir do pão que Jesus partiu aquele pão e dando graça, abriram-se os olhos dos dois camaradas, Cleópas e o outro abriram os olhos. Na hora que ele abre os olhos, ele vê que era Jesus. A Bíblia diz que Jesus salta dali, some dali daquele local. Na mesma hora, eles vamos lá avisar os discípulos. E ele sai de Emaús e volta para Jerusalém. Sabe o que o Espírito Santo falou lá comigo? Ei, onde Deus te plantou, só sai quando Ele mandar, viu? Senão tu vai ter que andar 60 estádios para tu voltar tudinho de novo. Diz que eles voltaram tudinho e foram animados para lá. Falar o quê? Falar com Jesus Cristo. Falar com os discípulos, mostrar a grandeza, que viram o Cristo ressuscitado. A parte todinha. Jesus encontra com eles. Você conhece a história? Estamos no capítulo 24 do livro de Lucas. No capítulo 24. E o livro de Lucas. E a Bíblia diz assim: eis que vos envio a promessa do meu Pai. Eis que vos envio a promessa do meu Pai. Portanto, porém, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Até que do alto você seja revestido do poder. Ou seja, lembra daquela promessa de Joel? Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Lembra daquela ali? Estava para se cumprir. Nós estamos há 40 dias já. Nós estamos há 40 dias da ressurreição. Pentecostes quer dizer 50 dias. Então já estavam há 40 dias para se cumprir. Aí Jesus dá uma direção. Fica aqui em Jerusalém, fica aqui vocês reunidos, para que do alto vocês sejam receber do Senhor a promessa. Ou seja, obediência. Obediência vai te levar a lugares e patamares que Deus tem para a sua vida. Só basta falar. Ele disse, fica parado, fica. Ele disse, se movimenta, você se movimenta. Você é guiado por Ele, segundo Ele. Há uma passagem bíblica lá em Êxodo, você conhece bem? Capítulo 20, verso 23, do livro de Êxodo. É isso mesmo, 23. Diz as Escrituras assim: eis que vos envio um anjo adiante de você, adiante de vós, para te conduzir pelo caminho que o Senhor tem preparado. Eis que te envio um anjo. A gente se anima, a gente quer ter uma ideia do que é um anjo. No dia que Satanás for preso, a Bíblia não vai mandar uma legião de anjos para prender Satanás, mandar um anjo. Um anjo só. Um anjo pegou Satanás, jogou no abismo e acorrentou. Um anjo só, que são valorosos em poder e ouve, e escuta, e executa a palavra de Deus. A Bíblia diz que, eis que te envio um anjo. Para onde? Para te conduzir, para te levar pelo caminho que eu tenho preparado, porque certamente os teus inimigos, os teus adversários serão os meus adversários, diz o Senhor. É só estarmos no caminho, seguindo a sua vontade, sendo conduzido com a sua vontade. Amém, igreja? Cadê o grupo louvor? Estou querendo dançar hoje, viu? Vamos para cá, grupo louvor. Vamos fazer umas orações ainda. Parou de chover, viu, igreja? Parou de chover, viu? Graças a Deus. Primeiro lá fora. A Bíblia continua falando sobre a presença do Espírito Santo, falando da graça de Deus. E ele disse no 49, eis que vos envio a promessa do meu Pai. Jesus está falando, e eu acredito no que ele diz. E ele diz, ficai portanto em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Capítulo 1, versos 8, você conhece melhor do que eu, lá do livro de Atos. Mas recebereis o quê? O poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Semeeis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Capítulo 2, versos 1, versos 2, versos 3, versos 4, do livro de Atos. Você conhece também mais do que eu. Diz as Escrituras assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ao cumprir-se o dia de 10 dias depois, 50 dias, 10 dias daquele dia que Jesus falou. Jesus falou assim: eis que eu envio a promessa do meu Pai, porém ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. 40 dias, 10 dias depois, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Tudo é no tempo de Deus. Vai pegando a igreja. Tudo é no tempo e na hora certa de Deus. Tudo é no tempo. E ele disse, ao cumprir-se o dia de Pentecostes,
estavam todos reunidos no mesmo lugar. Obediência. Obediência à convocação do Espírito. Presta atenção esses dias, a convocação do Espírito Santo. Quando Ele te convocar, presta atenção à convocação. Quando eu usar o pastor Márcio aqui e fizer uma convocação, presta muita atenção, porque a obediência vai te gerar a bênção do Senhor sobre coisas na tua vida. Aí ele diz, e de repente, eu amo essa palavra, e de repente veio do céu, não foi da terra, não foi do hemisfério norte ou sul ou leste. A Bíblia diz que veio do céu um som como um vento impetuoso, e todos que estavam ali naquele lugar reunidos foram recebê-lo, todos eles foram cheios, todos ali. Aí a continuidade diz, e ouviram, e viram línguas repartidas como de fogo, e repousou sobre cada um deles, e o verso 4 diz, e todos, não foi algum, não foi 99,9%, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo os concedia. Ou seja, meu irmão, deixa eu dizer, o que Deus fala é a verdade, meu irmão. Ele disse que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, meu irmão. É para mim e para você, meu irmão. Quando eu entender isso, eu disse, põe as mãos aqui, meu irmão. Eu sou o Senhor que velo pela minha palavra, faço o meu querer e meu efetuar na minha igreja, e agindo eu não há quem peça, diz o Senhor. Faça a minha vontade, porque sou o Senhor. Tenho eu cuidado de vós, tenho ouvido as tuas orações, não te abandono e não vou te deixar, diz o Senhor. O Espírito Santo está aqui e vai continuar cumprindo tudo aquilo que estiver sendo falado da palavra dele, tudo aquilo que está sendo falado. E você já sabe, Pedro chega na hora nona e começa a falar, esse Pedro está cheio de, está embriagado. Não, homem, não é nem a hora nona ainda. Mas foi aquilo que disse o profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E a Bíblia diz que 3.000 foram salvos. E a Bíblia diz que Pedro falava e com que as pessoas de outros idiomas entendiam. Poder sobrenatural. Eram pessoas helenitas, pessoas gregas, pessoas de romanos. Pessoas ouviam como se tivesse no seu próprio dialeto. Isso só pode ser o Espírito Santo, meu irmão. Não é a minha capacidade nem a sua. Não é a minha capacidade nem a sua, é do Senhor, meu irmão. Abre essa boca. Não é a minha nem a tua capacidade, meu irmão, é do Espírito Santo. Eu vi pessoas contar relato e dizer assim, que eu vi uma pessoa quase 1 hora, e a pessoa, o que é que você tem a dizer? Jesus te ama, esse eu quero ele, só porque você disse isso, e aceitou Jesus. Agora tirou onda, meu irmão. Quem tirou onda foi Filipe, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa, depois que eu li aquilo ali, Filipe chegava no céu e dizia, cara, tu tirou onda, meu irmão. Tu tirou onda lá, meu irmão, quando o Espírito Santo se apossou de tu. Cara, você não tinha visto essas coisas na Bíblia, não. O cara tirou onda, meu irmão. O cara tirou onda com o inferno. O cara zombou do inferno. Eu não estou nem falando do período que ele estava indo de Jerusalém, e a Bíblia diz que havia uma carruagem vindo da Etiópia, sentido de Jerusalém, e havia um eunuco que era da rainha Etiópia, da Etiópia. Ele estava representando aquela mulher, um eunuco. Ele vinha lendo as escrituras. A Bíblia diz que ele alcançou, meu irmão. Olha, meu irmão, eram cavalos, o cara não vinha com aquele galope pequeno não, porque eles iam para longe, certamente estava a uma certa velocidade. A Bíblia diz que Filipe alcançou, e disse, tu estás entendendo o que tu estás lendo? Eu disse, como eu posso entender? Esse entra aqui, entrou. A Bíblia diz que o eunuco se converteu, e disse, o que me pede para ser batizado? Tem água ali, desce, foi batizado. Agora vê que coisa linda. A Bíblia diz que ele está em Jerusalém, meu irmão, e se encontra em Azoto. Azoto, sabe qual é a diferença? É a diferença daqui para Lagoas, meu irmão. O cara está aqui agora, já mandou sair aqui e tem me colocar água na África, meu irmão. Já imaginou um negócio desse? Eu pregar o Evangelho e daqui a pouco eu voltar para cá de novo? Pode acontecer, tem relatos de pessoas. Tem relato de pessoas que Deus tirou, e Deus me mostrou Paiva. Eu quero que Paiva assista aí. Deus me mostrou a vida desse homem, que pessoas um dia vão orar para ele e vão dizer, Paiva, eu tenho um parente meu em São Paulo. Deus vai trasladar ele de lá e vai levar ele para São Paulo. Ele vai impor as mãos sem sair do lugar, meu irmão. Vai acontecer coisa dessa natureza, pastor Leomar. É deixar ser usado. Deus mostrou a vocês, é muito
fervor, vocês vão mostrar e vai ganhar muitas almas para Jesus. E nós não estamos fora, cada um no seu chamado. Nós não estamos fora. E Deus, ele estava em Jerusalém, daqui a pouco está em Azoto, daqui a pouco está em Cesareia. Cara, no poder. Agora quer ver, você vai vibrar agora no capítulo 8, a partir do verso 5. A palavra do Senhor fala literalmente 5, 6 e 7. A palavra do Senhor diz que Filipe desceu a Samaria a anunciar a Cristo. Filipe não desceu para qualquer lugar, porque a palavra do Senhor, de 4, 29 do livro de Atos, a palavra do Senhor diz que quando veio a pressão, Pedro não se reteve. Pedro disse: Senhor, olha as tuas ameaças, olha essa turma aí que está me ameaçando, olha essa turma, nos concede intrepidez e ousadia para pregar o teu evangelho, para anunciar o teu evangelho. Nos concede, Senhor. 4, 29 de Atos. Aí estamos no capítulo 8, versos 4, verso 5, verso 6, verso 7. A Bíblia diz que descendo os Filipe, foi para Samaria. Fazer o que lá? Fazer feira? Não. Foi no shopping de Samaria? Não. Foi anunciar a Cristo. O que me chama a atenção está escrito. Diz que todos eles atentamente atendia unanimemente. Está aí, pode ler, está aí, unanimemente ouvia o que Filipe dizia, ouvia o que Filipe falava, ouvia o que ele falava, isso aí, e por meio dele, e por ele, viu os sinais e prodígios que operava nele. Agora quer ver você, agora, aonde eu digo que Filipe tirou onda, aonde eu digo que Filipe tirou a maior onda, é o próximo versículo. Diz que os possessos, os tranca-rua, os chucaveira, as Maria Mulambo, toda aquela coja de demônio, todo o Dagon, Milcom, Rincom, todos aí, Júpiter, Mercúrio, toda essa turma aí, Legião, São Cosme e Damião, Iara, toda essa turma, meu irmão. A Bíblia diz que os possessos corriam, gritavam. A Bíblia diz que os espíritos imundos e os possessos gritavam, meu irmão, quando viu o evangelho, meu irmão. Não é você que tem que ter medo, meu irmão, não é você que tem que ter medo, meu irmão. E a Bíblia diz que os coxos, que os paralíticos eram curados, e toda aquela cidade se alegrou, meu irmão. E toda aquela cidade se alegrou, meu irmão. Não foi alguma, foi toda uma cidade. Eu só vi Olinda sendo impactada, pessoas andando, coxos andando, pessoas crescendo, meu irmão. Eu estava pregando, pastor Elias, com o irmão João. Tu lembra do irmão João? Lá veio o irmão João pregar, meu irmão. O cabo estava cheio de cão mesmo no couro. Eu disse: vamos lá, João, pregar para esse cara. Peguei lá, eu disse: meu irmão, Jesus te cura, te salva. O cara olhou para a minha cara assim, começou a assobiar. João disse: vamos embora, que ele está chamando as entidades. Eu disse: deixa de ser frouxo, João, deixa de ser mole. Ele está chamando o pastor às alturas, as entidades dele. E o cara assobiando, não sei assobiar não, é porque eu não tenho dentro. Ele estava assobiando, ele está chamando as entidades. Aí João disse: vamos embora, pastor, que ele está chamando. Ele disse: deixa de ser frouxo, João, sai desse homem, Satanás do inferno. O cara caiu lá. Deixa de ser frouxo, irmão. Está chamando assim. Que chame, meu irmão, é o que está em mim do que está no mundo, meu irmão. Filipe tirou onda, meu irmão. Os espíritos imundos e possessos gritavam, meu irmão. Gritavam de que? De aleluia. Gritavam correndo, meu irmão. Sai de Satanás. O cara chegou junto de mim no estacionamento, meu irmão. Chegou junto de mim e fez: eu amo a Deus. Olha aqui a tatuagem de Deus. Eu disse: olha, Espírito Santo, foi esse cara que veio aqui tirar onda. Deixa comigo. Se ele disser de novo que ama a Deus, eu vou falar com ele. Esse eu amo a Deus, saia dele, Satanás, em nome de Jesus. Ele pá no chão, com a distribuição lá. Eu levantei, disse: onde eu estava? Eu digo: você está agora no outro tempo, rapaz. No outro tempo. Levante-se e volte para o evangelho, que eu já vi que você é desviado. E eu falo assim mesmo, meu Deus, rapaz, que fala meio grosso. O Satanás tem que falar com a autoridade dele. Fala parte, sei que você é autoridade. Fica de pé, igreja. Fica de pé, igreja. Fica de pé, que a gente tem alguns minutos. Um minuto já foi embora. Vou só fazer uma hora. Navega
Espírito Santo está aqui. Eu quero ler uma. Vem cá, Lema. Corre. O Espírito está aqui. Ele não foi convocado para pregar, mas ele está convocado para falar o que Deus. Deus te falou algo aqui nessa manhã. Você vai entregar porque você não é covarde. Se preparem. Uma glória maior vai invadir esse ambiente. Nesses últimos dias, o Espírito de Deus quer usar você. Romo sombra massa talacombro moço dolocou premeneci celebrai e sombro mo menesse que ambro moço dobrou. Você não vai ficar só no desejo, mas a unção que vai ser derramada nesse ambiente vai te colocar em movimento, porque o Espírito de Deus, ele te ungiu com propósito. Deus te ungiu com propósito. Tem algumas coisas que você está fazendo que não tem mais necessidade de fazer. Sabe, o Espírito de Deus quer te usar de uma maneira mais eficaz. E algumas pessoas aqui específicas sabem que tem que parar de fazer o que está fazendo, para você atender o propósito. Mas esses dias o Espírito de Deus tem comunicado isso. Uma glória maior. Um pregador aqui há uns dias aqui, poucos dias, ele falou disso, que vinha uma glória maior. E deixa eu te dizer uma coisa. Essa glória está se levantando como onda, criando força, e vai atingir a sua vida. E a sua vida vai atingir outras vidas. Porque a unção de Deus, ela não cai sem propósito. Ela vem também com responsabilidade. Deixa eu te dizer outra coisa que veio aqui. Os jovens dessa igreja, eles vão sacudir essa cidade. Você que é jovem que está aqui, você não pode ficar de fora. O pastor Ricardo está aqui não, né? Pastor Ricardo e Tati, vocês vão ter muito trabalho, porque essa glória maior, ela vai colocar essa cidade de cabeça para cima. Eu vejo o poder de Deus levantando uma igreja com um propósito e muita salvação. Famílias inteiras vão se render aqui. Aleluia. Mangabeira, o Senhor está te falando algo sobre a tua vida profissional. O crescimento vai ser maior. O crescimento vai ser maior. As habilidades que Ele colocou no teu coração, Ele viu a tua disponibilidade. Vai ser colocado algo maior. Vai ser colocado algo maior sobre a tua vida. Está vindo sobre a tua vida e tua família. Tu vai proclamar muito evangelho aqui, de coisas grandes que o Senhor está fazendo na tua vida, em áreas que o Espírito Santo está te capacitando para louvor da glória dele. Júnior, pode cantar. Quem tem sentindo algo agora, um sintoma de enfermidade,
Tinha alguém com problema. O Espírito Santo é aquele mesmo que curou, que nos ungiu para isso. Há uma unção de cura nesse ambiente. Dor de cabeça, qualquer tipo de situação contrária. Queremos orar por você. Queremos aqui a unção de cura sobre esse ambiente, o poder sobrenatural. Todos são curados, todos são sarados. Quem é sarado de glória a Deus? A igreja toda sarada para a glória de Deus. Queridos, a gente vai continuar cantando isso aí. Louvor a Deus. Vou passar para o pastor Moisés. Vamos dar continuidade. Até aqui falou o Senhor. Deus entregou tudo. Daí para frente eu não vou falar mais nada. Continue nessa evidência do poder do Espírito. Pode continuar.